Amém, irmãos? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite aos irmãos que estão nos ouvindo, os amigos que estão nos acompanhando pelo canal da Igreja Itaúna. Amém. Senhor Jesus, somos muito gratos de contar com todos vocês que estão presentes e que estão nos acompanhando. Né? Pedimos que você possa, ao final, aí, deixar o seu like para contribuir com o canal, para que a palavra de Deus alcance o maior número de pessoas. Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, nós chegamos na mensagem 3 do volume do Alimento Diário, que tem por título geral: Chegou a hora de Deus governar essa terra. Vamos falar juntos? Chegou a hora de Deus governar essa terra. E a mensagem dessa semana é: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Vamos falar juntos? Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Amém, aleluia. Vamos ler a leitura bíblica, 1 João, capítulo 1. Do 5 ao 10, amém? 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 10. Amém? Jesus é o Senhor? Vamos ler? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Vamos orar e ler aí sentado mesmo um pouquinho o versículo 7, amém? Amém. Se porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, aleluia. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, aleluia, nos purifica de todo o pecado, aleluia. Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ó Senhor Jesus, amém. Irmãos, graças ao Senhor pela palavra que está circulando no meio de nós. Essa palavra, ela traz vida e também traz luz. Ó Senhor Jesus, nós desfrutamos essa semana que, ao nos relacionar com a palavra da vida, nós entramos em contato com a própria essência de Deus. Nós sabemos que Deus, ele é luz e espírito. Não é isso? Deus é espírito. E também Deus é luz. Mas em sua natureza, isso é Deus é espírito e luz em sua natureza. Mas em sua essência, Deus é amor. Ó Senhor Jesus, 3 palavrinhas só, né? Eu aprendi de cor. Qual que é? Deus é amor. Amém. Deus é amor. Então, irmãos, isso é a essência de Deus. Né? O irmão compartilhou conosco quinta-feira que se você pudesse pegar Deus e torcer ele, sairia amor. Porque a essência dele é amor. Né? Quando o Senhor Jesus foi à cruz, nós sabemos que Jesus é Deus.
né? Quando ele foi ali, fala que a Bíblia fala que ele ia ser espremido, né, como uma azeitona, né? Ele ia passar por aquele processo. Mas o que saiu da cruz ali, quando ele foi colocado ali, foi amor. Por isso que João 3,16, né, nós lemos que Deus ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, dentro do circular da palavra, né, quando nós recebemos a palavra, algo maravilhoso acontece. Nós somos introduzidos na comunhão da vida. E essa, por sua vez, gera luz em nós. E essa luz nos leva a tratar com o pecado. Por isso que nós vimos aqui, eu gostaria de ler com os irmãos, novamente, 1 João, mas dá para a gente ler na versão King James. Ó Senhor Jesus. Vem, na versão King James. Amém. Amém. Vamos começar do versículo 5. Amém? Amém. E a mensagem, irmãos, a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é essa: Deus é luz, e não existe a mínima sombra de treva. Só aqui por enquanto. Deus é luz, e não existe, irmãos, a mínima sombra de trevas. Ó Senhor Jesus, quantas trevas há em nós? Né? Não ouso nem falar que são mínimas, mas Deus é luz, e nele não há a mínima sombra de trevas. Ó Senhor Jesus. Então mostra qual é a natureza de Deus, irmãos. Senhor Jesus. Mas a luz, ela vem do quê? Ela vem da palavra. Porque a palavra de Deus, quando ela vem até nós, ela expõe a nossa condição. Toda vez que nós vamos na palavra, nós somos expostos. Nós vemos a nossa condição. Senhor Jesus. Gostaria de ler com os irmãos também Mateus capítulo 4, versículo 16 e 17, na versão King James também. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, vamos lá? O povo, não, na versão King James, essa mesmo, né? O povo que jazias nas trevas, viu grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou, amém. Aos que estavam detidos, amém, na região da morte, a luz raiou. Irmãos, olha a seriedade dessa palavra. O povo que jazia em trevas, né? Nós vimos no alimento diário que jazer está relacionado à morte, né? Ao mundo. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz. Quem era essa luz? Quem era essa luz? Amém. Quem era essa luz, irmãos? Amém. O circular da vida é mútuo, irmãos. O irmão que fala, os irmãos que recebem. Então a igreja também tem que estar no circular da vida, amém? Né? Quando nós falamos amém, nós participamos do circular da vida. Amém. E pela fé, o profeta ele fala espírito e vida. Né? Quando os irmãos respondem, falam amém, espírito e vida volta. E assim a palavra alcança as pessoas. Então o povo, irmãos, que jazia em trevas, ele viu uma grande luz. E os que estavam detidos, não é os que viviam, é os detidos. Da onde vem essa palavra detidos? A gente lembra de prisão, né? Na nossa versão, na versão João Ferreira de Almeida, fala que os que viviam, mas aqui é mais forte, fala, os que estavam detidos. Porque todos queriam sair da situação de morte, mas estavam presos. Mas aleluia pela misericórdia de Deus. Deus um dia nos alcançou. E Ele enviou o seu único filho, irmãos, para morrer em nosso lugar. Então, quando Ele vem com essa luz, a luz, ela nos ilumina de toda a nossa situação. Eu não vou ler o versículo, mas Romanos capítulo 2, versículo 4, fala que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, irmãos. Né? Nós não somos capazes nem mesmo de arrepender, mas a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Quando nós vamos na luz da palavra, mais vida nós ganhamos.
Ó Senhor Jesus, tem uma nota na versão restauração que fala que quanto mais eu estou na comunhão da vida, mais eu tenho a necessidade do sangue. Ou seja, quanto mais vida, mais sangue, irmãos. Né? Você tem a impressão, eu já falei com alguns irmãos, não sei se você tem a impressão assim que no passado você era melhor. Ela fala, puxa vida, Senhor, no passado, quando eu criei em Ti, eu era tão absoluto, Senhor Jesus, né? Alguns irmãos, né, brincam comigo, falam, né, o Daniel, lembra você com a roupa social, carregando aquela maletinha, e eu me via assim, e eu falo, puxa, Senhor, no passado eu era tão bom, assim, não era tão, mas no passado eu era tão fervoroso, né? Eu amava tanto o Senhor, mas com o tempo a gente vai percebendo que nós não estamos mais assim. Isso é porque, irmãos, isso é porque à medida que nós vamos permanecendo na comunhão da vida, a luz vai expondo, irmãos. Né? E quanto mais luz, mais a gente vai na presença do Senhor. Né? Quanto mais luz, Ele vai expor nas trevas, Ele vai expor nas coisas. Senhor Jesus, vamos tirar um minuto, irmãos, para nós fazer essa reflexão. Vamos orar diante do Senhor agora. Fala, Senhor Jesus, Senhor, que trevas que é em mim, Senhor? Ó Senhor, o que está em mim que o Senhor precisa retirar? Senhor, eu quero estar na Tua luz. Eu quero que o Senhor remova qualquer resquício de treva que possa haver na minha vida, amém? Vamos orar um minuto, amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Vamos orar junto, amém? Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é luz. Não existe treva nenhuma em Ti. Senhor, nessa noite, eu quero me arrepender de qualquer resquício de trevas que há em meu viver. Eu não quero fugir da luz, mas eu quero permanecer e ser salvo por Ti. Amém. Ó Senhor Jesus, a luz, irmãos, graças a Deus pela luz. Na luz, nós vimos que a vida, ela vem por meio da luz. Né? Gênesis capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Amém? A terra estava numa condição caótica por causa da rebelião de Lúcifer. E o Senhor precisou julgar a terra com água para tratar ali todas as coisas. Então a situação ali estava em trevas, mas graças a Deus pela luz. Vamos ler no versículo 1 ao 5? No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então aqui a situação de trevas, mas Deus falou. Ele falou e tudo se fez. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Aqui, irmãos, nós vemos que a luz ela veio mediante o falar de Deus. Né? Toda vez que Deus fala, a luz aparece. Né? E com a luz vem a vida. Onde há luz, há vida. Onde há trevas, há morte. Esse é um ciclo que o Senhor mostra para nós aqui, né? A luz surgiu por meio da palavra do próprio Deus. Nós sabemos que Deus, Ele é a própria palavra, não é? João capítulo 1, versículo 1 ao 4, nós vimos isso. Que fala lá que, vamos ler lá, né? João capítulo 1, do 1 ao 4. Melhor ler para ganharmos luz, né? Mais luz da palavra. Amém? João capítulo 1, do 1 ao 4.
Amém? Não, não é 1 João, não. É o Evangelho de João. João capítulo 1, do 1 ao 4. Amém? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Ó Senhor Jesus. Irmão, vamos circular um pouquinho esse versículo 4, amém? Amém. A vida estava nele. A vida estava nele. Aleluia. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Ó Senhor Jesus. Aleluia pela vida de Deus. A vida que estava nele, e a vida era a luz dos homens. Mas, irmãos, para nós recebermos essa luz, essa vida que está no falar de Deus, existe um caminho. Deus, ele criou um processo para nós recebermos essa luz. Essa luz, como nós vimos na semana passada, começa pelo apóstolo. Né? Se nós mantemos comunhão com ele, João falou, se nós mantemos comunhão com ele, né, do apóstolo, nós somos ligados à luz da palavra. Ó Senhor Jesus. Isso está em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, os irmãos lembram? Vamos ler Apocalipse. Senhor Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Senhor Jesus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então aqui João, ele notificou a João, João era o canal, para João transmitir a palavra às outras pessoas. Então a linha da comunhão da palavra é essa, passar pelo apóstolo. Né? Isso foi Deus que estabeleceu. Isso não foi homens que estabeleceu. A prova disso está em Atos capítulo 10, um versículo que eu desfrutei essa semana. Atos capítulo 10, do versículo 1 ao 4, amém? Atos capítulo 10 vai mostrar para nós a história de Cornélio. Senhor Jesus, um centurião. Amém. Morava em Cesareia, um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado de Italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas, e o povo de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Amém. Agora, vamos continuar. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então aqui, irmãos, nós vemos que Cornélio era um homem temente a Deus, né, que dava as esmolas, mas nós vemos que em Atos 10, até Atos 10, os gentios ainda não tinham sido incluídos na comunhão. A palavra era só para os judeus. Mas o Senhor queria alcançar os gentios com a sua palavra. Mas qual foi o caminho que ele usou? Né, o anjo, quando ele apareceu para Cornélio, não era mais fácil o anjo ter pregado o evangelho para ele? Ô Cornélio, agora que Jesus morreu e ressuscitou, os gentios, vocês agora têm acesso à palavra. Então, Cornélio, é só você invocar o nome do Senhor que você será salvo. Né? E você pode praticar isso. Mas Deus não. O que Deus? O anjo sabia que Deus tem uma maneira de trazer a luz até nós. Né? O anjo falou para ele: Cornélio, agora você vai o seguinte,
você vai na casa de Simão, que está lá em Jope, né? E vai procurar Pedro. Ó Senhor Jesus! Por quê, irmãos? Porque o Senhor sabia que com quem que estava a palavra profética naquela época? A palavra estava com Pedro, irmãos. Então, quer você queira, quer não, Deus ele tem uma maneira de funcionar. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! A imersão de quinta-feira, no ponto 1, quinta-feira 1 e 2, ela vem confirmar isso, amém? Quinta-feira, ó Senhor Jesus! Quinta-feira, Senhor Jesus, o ponto 1 e 2. Amém? Aleluia. Os irmãos têm imersão? Dá para projetar aí para os irmãos? Amém. Então vou ler para os irmãos para ganhar tempo, amém? Quando recebemos a palavra pela fé, crendo que a palavra de Deus, ela opera em nós eficazmente. É assim que trabalhamos. Sempre que pela fé fazemos a imersão na palavra, falando entre nós, trabalhando na terra, e a nossa fé cresce. 2. Quando se abandona a palavra do apóstolo, a obra de Deus para. A obra de Deus vem por meio do falar dos apóstolos. Bem, vamos falar juntos? A obra de Deus vem por meio do falar dos apóstolos. Não é por um mero conhecimento bíblico ou capacidade de ensinar conhecimento bíblico. A obra de Deus é realizada pelo falar vivo de Deus. O 3. Podemos ter todo o conhecimento da Bíblia, mas se não tivermos um apóstolo realmente enviado por Deus, em cada época, para falar por Deus, ser sua voz, ainda com todos os mandamentos e estatutos, o povo de Deus não se move. É preciso um falar vivo de Deus. Aleluia, pelo falar vivo de Deus. Esse falar vivo de Deus tem feito a igreja se mover, tem feito a igreja avançar. Né? Não sei se os irmãos hoje tiveram oportunidade de ver quantos testemunhos ali na reunião do PAC. Né? Como que o Senhor tem feito. Né? O testemunho de uma jovem que foi para o SEAP, os pais não eram cristãos, mas por causa da palavra, todos ali, né, na casa dela foram alcançados pelo Senhor. A mãe já está servindo. Ó Senhor Jesus! Isso, irmãos, é o falar vivo de Deus. A luz que vem por meio da palavra. Nós também, irmãos, nós vimos no alimento diário que nós também ganhamos luz ao ler a palavra. Vamos ler Salmo, né? 119, versículo 105. Também. Salmo 19, 119. Errei por pouco, né? Só por 100, né? Salmo 119, versículo 105. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém ou misericórdia? Amém. Vamos desfrutar? Lâmpada. Amém. Pés. É a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Aleluia. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é lâmpada para os nossos pés, né, para nós vermos a nossa condição, mas ela também é luz para o caminho, porque não é só parar a lâmpada e ficar no pé. A hora que você olha para o seu pé e vê a sua condição, aí você, como está falando a palavra, você tem comunhão com Deus, você aplica o sangue, mas quando você aplica o sangue, essa palavra também ela é luz para o seu caminho. Ela é luz para você avançar. Então, na era que nós vivemos hoje, irmão, no Novo Testamento, o pecado não pode barrar cada um de nós. Pecado não é desculpa para você não servir a Deus, desde que você se arrependa. Mas se você não se arrepender, aí sim, aí o pecado ele traz as consequências. Porque a luz,
Deus usa a palavra como luz para nos iluminar. E lá em João, vamos voltar lá em 1 João de novo. Ó Senhor Jesus, nós fala que nós mantemos comunhão uns com os outros, né? Senhor Jesus, amém. Vamos lá no capítulo 5 de novo. Capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Está vendo, irmãos? Aqui, João, após falar da luz, ele fala do pecado. Mas aqui fala que se nós andarmos na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, a importância de nós termos comunhão. Quantas vezes, às vezes alguém pode pensar que os irmãos que estão à nossa frente, ou os irmãos da igreja, pensam, mas tem que ficar contando tudo para os irmãos? Tudo que você tem que levar para a igreja? Tudo que você tem que falar com isso, irmãos? Não é questão de autoridade, ou assim, que tem que, como alguns lugares têm, de confissão. Não é isso. Porque o único capaz de perdoar os nossos pecados é Jesus. Homem nenhum pode perdoar os nossos pecados. Mas só que quando você, na comunhão com os irmãos, você recebe luz. Né? O Senhor usa os irmãos, você tem comunhão sobre um assunto, você recebe luz, e ali você se arrepende daquela situação e volta atrás. Quem já teve experiência de ser salvo pela comunhão? Amém. Quem já teve, diz amém. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, tudo é questão da comunhão. Quando nós acolhemos a comunhão, a palavra vem como luz. Deus usa os irmãos. Deus usa o circular da vida para falar entre nós. Até mesmo na nossa vida profissional, na nossa vida secular. Deus usa isso. Senhor Jesus, eu tive uma experiência essa semana, que foi o seguinte: há um tempo atrás no meu trabalho, eu tinha realizado um trabalho lá, feito um serviço lá, e chegou um amigo meu, um amigo perto de mim lá, um colega de serviço, e falou assim comigo, você fala o seguinte, você tem que bate uma foto aí, e manda para todos os gerentes aí, da empresa, para mostrar o seu serviço. Você tem que mostrar o seu serviço lá, você tem que aparecer lá, que quem não é visto não é lembrado. Então você tem que fazer isso, né? Para você ver. E uns dias antes, o irmão tinha me compartilhado algo comigo, que eu sempre falo com os jovens, né? Principalmente comunhão, né? Quando falava que quem não é visto não é lembrado. Eu sempre brincava com as irmãs solteiras, né? Que fala que vai para as reuniões, para as comunhões, aí elas vão dormir, em vez de ficar na comunhão para ser vistas e ser lembradas e achar o varão delas, né? O hebreu delas. Né? Porque se você não participar da comunhão, inclusive, o Pedro falou na live esses dias, deu o testemunho do irmão, que falou que o melhor lugar, ambiente, para você encontrar alguém para se casar, é servindo ao Senhor. Vocês ouviram isso? Então, amém, né? Então, irmãos, irmãs, vocês solteiros, se você não está na comunhão, né? Mas tem aquele lado, você não é visto, vai ser difícil de você ser encontrado, não é? Você lembra? Ser encontrado. Mas aí ele falou comigo isso aí, e o irmão virou para mim e falou assim: Alessandro, eu sempre lembro de você falar isso, mas eu recebi uma palavra que fala que quando nós não somos vistos pelos homens, nós somos vistos pela graça de Deus. Aí ele falou assim: onde Davi estava? Davi estava apacentando os cordeiros. Ele não estava sendo visto pelos homens, mas ele foi visto por Deus. Né? José estava na prisão. Ele não estava sendo visto pelos homens, mas ele foi visto por Deus. Né? Aquele que estava lá com Senhor Jesus, Eliseu,
Onde ele estava? Ele não estava no templo, né? Ele estava lá, ele estava arando a terra, né? Ele estava trabalhando no campo, né? Arando a terra, né? Igual falou essa semana, né? Laborando na terra. Ó Senhor Jesus. Ele não foi visto pelos homens, mas ele foi visto por quem? Por Deus, irmãos. Então, por isso que é importante nós termos comunhão com Deus. Aí, quando o rapaz falou isso comigo, né? Senhor Jesus. Aí eu lembrei na hora da palavra, né? Senhor Jesus, eu preciso ser visto por Deus. Ó Senhor, se eu estou aqui, é porque a graça de Deus me trouxe aqui, Senhor. Eu preciso ser visto por Deus. Aí ele insistindo, eu falei com ele isso aí, ó. Não, tranquilo, obrigado, você está certo, mas eu preciso ser visto por Deus. Aí, irmãos, como é a experiência da circulação da vida da palavra de Deus, quando nós cremos na palavra de Deus, e Deus usa os irmãos? Irmãos, passou poucos dias, o gerente me liga e fala assim, Alessandro, faz o seguinte, faz um relatório para mim de tudo que você fez aí, e traz aqui para apresentar para nós. Então, irmãos, está vendo? Sim, nós não somos vistos, às vezes, por homens, mas Deus, Ele nos vê em todas as situações. Né? Se nós dependemos do Senhor, o Senhor cuida de nós. Ó Senhor Jesus. Aqui fala, né, irmãos? Continuando aqui, questão da luz, que hoje, né, todos os filhos de Deus, ele tem a Bíblia na mão. Mas, infelizmente, nem todos têm a revelação. A revelação, ela é dada por simples. Né, para aqueles que têm coração simples. Senhor Jesus. Nossa, vamos ler aqui. Isaías 66. Senhor Jesus. Podemos ler na versão King James? Ó Senhor Jesus. Isaías 66, versículo 1 e 2. Amém. Mais um versículo que nós desfrutamos essa semana. Amém. Eis a palavra do Senhor. Amém. Eis a palavra do Senhor. Amém. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa minha vez de edificar? Tal casa será o meu local de descanso. O 2. Ora, não foram minhas próprias mãos que criaram o que existe? E só assim tudo o que há veio a existir. Indaga o Senhor. Darei, pois, a minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Olha, darei, pois, a minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Então aqui fala que o Senhor, Ele dá luz para os simples. Né? Nós não vimos nessa semana, desfrutamos que a revelação da sua palavra esclarece e dá entendimento ao simples. Então o Senhor, Ele dá para nós, quando nós temos um coração humilde, quando nós temos um coração simples, o Senhor revela para nós. Né? Hoje na live também o irmão mostrou novamente, ele mostrou ali Lucas 18, né? A parábola do fariseu e do publicano. Né, irmãos? O publicano, ele chegava na luz e falava, Deus, né, você propícia a mim, pecador. Você propícia a mim, pecador. Já o fariseu fala que ele orava de si para si. Oh Deus, sou grato a ti, porque eu não sou como esses que ficam pulando aqui na frente, fazendo grito de guerra, e saindo igual doido para a rua. Sou graças a ti, porque eu sou um cristão modelo. Né, eu dou o meu dízimo. Né, eu não falto nada, irmãos. Nós precisamos ser simples, irmãos. Né, e falou que nós temos que ser simples, aprender a ser simples como as crianças. Né, se nós não formos simples como as crianças, nós não vamos herdar o reino de Deus. Senhor Jesus, como falo desse publicano, essa palavra da luz, é impossível. Se nós vimos a uma reunião, e a palavra não tocar o nosso coração, não tiver nada para nós nos arrepender, é um sinal errado, irmãos. Porque a palavra de Deus é sempre nova. Né? Se eu sair daqui dessa noite e nada me levar a orar, a arrepender, a palavra de Deus, ela não achou caminho no meu coração. Porque todos os dias eu preciso me arrepender diante do Senhor. Né? A luz, quanto mais na luz,
na tua luz, nós vemos a luz, irmãos. Né? Quando nós nos aproximamos do Senhor, nós vemos essa situação. Ó Senhor Jesus. E a revelação da Bíblia. Por que a revelação é para o simples? Que para o simples, ele revela. Né? Se perguntar para os nossos adolescentes, que são hoje o exemplo de simplicidade e reverência ao Senhor, se perguntar para eles qual que é a vontade de Deus, eles sabem. Não sabem? Só os adolescentes. Qual que é a vontade de Deus? Amém. E onde que fala? Efésios 1, capítulo 9, hein? Ó Senhor Jesus. Então tá vendo, irmãos? A vontade de Deus é que Cristo encabece todas as coisas. Essa é a vontade de Deus. Essa é a revelação de Deus. Cristo precisa encabeçar todas as coisas. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 9. Mas para isso, no 22, fala que ele vai usar a igreja. Né? A igreja é o meio que ele vai encabeçar. Mas como vai usar a igreja se nós não tivermos sido lavados, remidos e santificados? Porque aonde tem trevas, Deus não age, irmãos. Onde tem resquício de trevas, Deus não age. Às vezes eu quero edificar a igreja, eu quero servir com problema com o irmão. Tem trevas? Porque ele fala que se eu estou na comunhão, nos mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica? Então, irmãos, há situações que irmãos perderam a circulação da vida, porque a luz iluminou, vai lá, pede perdão por Marcos. Aí é igual aquela passagem, né, do que estava devendo, né? Lá fala assim, ele não quis perdoar. Aí você fala, eu não vou pedir perdão para o Marcos, não. Ou então, o contrário, o Marcos é iluminado, me pede perdão, e eu falo, eu não vou perdoar, não. Eu prefiro sair da circulação da vida, porque se você tem problema com o irmão, o sangue não vai chegar em você, amém? Né? Um membro, quando a circulação não chega nele, ele necrosa. Ele morre, irmãos. Então a circulação da vida, ela é simples, ela é coisas, ela assim, às vezes, irmão, às vezes não. Quanto mais crescido nós somos na presença do Senhor, mais coisa nós temos que tratar. Mais coisa vai nos iluminar, irmãos. Né? Tem uma nota, ó Senhor Jesus, na versão restauração do 4 Evangelhos, de Mateus 25, ele fala assim que como sobre enterrar o talento, Senhor Jesus, eu vou ler para os irmãos. Como é que está meu tempo aqui? Senhor Jesus, amém. Mateus capítulo 25, versículo 15 e 16, ele fala assim, a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e partiu. O que recebera 5 talentos, foi imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2. Mas aqui no 18 fala, mas o que recebera 1, foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Né? Hoje nós ganhamos mais luz, né? Que nós recebemos uma porção de fé, que ela é igualmente preciosa. O que você vai fazer com essa fé? O que você vai fazer com essa porção? Tem que trabalhar, tem que laborar nela. E qual que é o caminho para elaborar a fé? É a palavra, irmãos. Né? O que recebeu 5, ele foi imediatamente. Ele não ficou esperando. O que recebeu 2 também foi elaborar. Também foi cavar. Mas o que recebeu 1 enterrou. Mas dentro do encargo da palavra, aí a nota fala assim, Senhor Jesus, a sentença ganhou outros 5 talentos, indica que o dom recebido do Senhor foi usado ao máximo, sem perda nem desperdício. Ó Senhor Jesus, sem perda nem desperdício. A ênfase principal dessa parábola está naquele que tem um só talento. Isso é, o que recebeu o menor dom, o que possui o menor dom, muito facilmente usa mal ou ignora o dom que tem. Às vezes você tem um só talento, mas você usa mal ou ignora. A igreja, irmãos, nós estamos na melhor época da igreja. Nós estamos vivendo o melhor momento. Se você tem 5 talentos,
tem um lugar na igreja que cabe você. Cabe você em todos os serviços. Mas se você tem 5 talentos, nós precisamos de você na casa de adolescentes. Para você sair com os jovens. Para você pregar o evangelho. Mas, irmão, se você também tem um talento, nós também precisamos de você. Se tem um lugar que precisa de irmãos, é na casa de adolescentes. Às vezes você pensa, eu só tenho um talento, eu só posso lavar vasilha. Irmãos, aquele que ganhou um talento, ele negociou o máximo. Ou seja, o máximo que ele tinha. Se você tem um carro 1.0, um Fit 1.0, você vai dar o máximo, que não adianta. Pode enfiar o pé lá no motor, que vai andar o tanto que tem. Né? Mas se você tiver um Mustang, né? Uma Ferrari, né? Uma Lamborghini, aí você já nem vai poder usar o máximo dela. Porque tem potência para isso. Então, irmão, qual que é o seu talento? Vai diante do Senhor. Qual o talento que o Senhor te deu? Você tem usado o máximo talento? Como você tem usado esse talento? Ó Senhor Jesus. E aqui fala assim, para encerrar. A terra representa o mundo. Assim, cavar na terra significa envolver-se com o mundo. Qualquer associação ou envolvimento com o mundo, mesmo uma pequena conversa mundana, enterrará o dom que recebemos do Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nessa semana foi quanta luz. Imagina que nível de luz você está iluminado, assim, que uma conversa mundana no seu serviço, uma piada, alguma coisa, ela faz o quê? Cortar a circulação da vida, irmãos. Então isso é sinal de quem vive na luz. Paulo, por ele viver na luz, o que ele falou? Eu sou o menor dos santos. Eu sou o maior dos pecadores. Paulo podia falar que era o tal, mas ele era o quê? Ele era o maior, ele era o menor dos santos e se considerava o maior dos pecadores, porque a luz do Senhor estava sempre iluminando. Ó Senhor Jesus. E dentro desse encargo que está falando, irmãos, no alimento diário, falou que o mundo, né, Satanás ele usa o mundo como uma ferramenta para se opor à vontade de Deus. Enquanto Deus, como diz o Jorbelli, enquanto Deus em contrapartida tem a igreja para edificar, Satanás ele tem o mundo e seu sistema para poder nos inutilizar com respeito à vontade de Deus, irmãos. Senhor Jesus, o mundo jaz no maligno, não é que nós vimos em João? 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus. Amém? Sabemos que somos de Deus. E o mundo inteiro jaz no maligno. Então o mundo, irmãos, e o sistema é do maligno. Eu não vou ler por conta do tempo, mas Tiago, capítulo 4, versículo 4, fala, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, porém, que quiser ser amigo do mundo, ele já constitui-se inimigo de Deus. Né? É igual os videogames, né? A gente jogava, os fliperama. Quando você vai jogar lá, tem um versus lá, né? The King of Fighter, lá você põe os 3 lá, e põe contra lá, e tem quem vai jogar os versos. Aí de um lado, tem a trindade do mal, né? Tá ali, nós sabemos que Deus, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito. De um lado está o Pai, o Filho e o Espírito, que é o nosso time. Ó Senhor Jesus, esse time vencedor. Mas do outro lado, irmãos, contra o Pai, Satanás tem um mundo. O mundo é contra o Pai. Então na ponta versus o mundo versus o Pai. O diabo é contra o Filho. E a carne é contra o Espírito. Por isso que Gálatas fala que há sempre luta na militância da carne contra o Espírito. Então há sempre essa luta ocorrendo. E nós estamos em qual? No lado de Deus. Por isso, irmãos, a Bíblia que fala, então, são inimigos, são versos. Se você ama o mundo, você já escolheu o lado, você é inimigo de Deus. Sendo amigo de Deus, já não está fácil, né? Não é? Quem não tem problema? Imagina inimigo. Aí, o Senhor Jesus, aí, sendo amigo de Deus, a gente já passa por situações. Ser inimigo de Deus, irmãos,
Não está com nada. Mas, irmãos, o que mais, com respeito ao mundo, igual estou falando da luz da palavra, quando nós vamos na luz da palavra, aí nós imaginamos que pecados grosseiros, que vão tirar nossa comunhão com Deus, né, que são coisas grandes. Mas quando eu vou na luz do Senhor, eu percebo essas mínimas coisas que atrapalham a minha comunhão da vida. Essas mínimas coisas que atrapalham a minha circulação da vida. Talvez a maneira que eu trato a minha esposa pode estar barrando a circulação da vida. A maneira, né? Um pensamento inadequado, irmãos. Uma resposta que você dá pode barrar a circulação da vida. Semana passada o Carlinhos compartilhou que ele falou da situação dele, né? Que estava calvo. Porque ele falou que estava careca, né, João? O João ficou pensando, eu falei calvo, ele ficou pensando. Estava careca, porque sinal que a circulação não está chegando, né? O sangue não está chegando. Aí o cabelo, o que acontece? Começa a cair. Então, irmãos, as mínimas coisas, está vendo? Né? Às vezes, essa situação aí no couro capilar, né? Às vezes é mínima, é o jeito que eu falo. Às vezes eu falo dolosamente das autoridades. Eu não estou nem aí, irmãos. Eu falo dos irmãos, eu falo das autoridades de qualquer maneira. Esses irmãos, né? Por quê? Agora não pode isso. É dessa maneira. Irmãos, você fala de autoridade. E se você, lá fala em Hebreus, eu vou chegar lá que... Ó Senhor Jesus, fala que a consciência nossa não pode estar cauterizada. A consciência cauterizada é assim, você peca hoje, a luz ilumina, você não trata. Aí você peca de novo, a luz ilumina, você não trata. Depois, você não percebe mais. Aí para você se torna normal, aquele hábito. Se a luz iluminou, nós devemos tratar na hora, amém? Ó Senhor Jesus, eu gostaria de ler com os irmãos. Senhor Jesus, meu tempo acabando. O domingo do alimento diário, amém? A página 56. Senhor Jesus, amém? Senhor Jesus. Página 56, no último parágrafo aí. Aqui fala assim, tem uma frase aqui, ó. Aqui, vou começar a ler aqui em cima, aqui no último parágrafo. Senhor Jesus, amém. Assim, tão logo detectarmos qualquer pecado, devemos confessá-lo e limpar-nos, voltando a ter comunhão. Confessar os pecados e não escondê-lo é a maneira de manter a comunhão da vida. Bem, vamos falar junto? Confessar os pecados e não escondê-los é a maneira de mantermos comunhão da vida. Aí João aqui continua. O objetivo de João, no início de sua primeira epístola, é mostrar que manter a comunhão da vida nos leva a ter uma consciência limpa para poder servir a Deus. Então, manter uma consciência limpa para podermos servir a Deus. E hoje, para elaborar na palavra, irmãos, o alimento diário, ele nos dá toda a dica. Ao ler o alimento diário, aqui está assim, anote sua luz na palavra. A luz, o que é a luz? A luz é o que chamou sua atenção, o versículo, frase que você tocou. Igual, por exemplo, aqui, vamos estar elaborando junto aqui. A minha luz aqui foi que, ao detectar qualquer pecado, imediatamente eu devo confessá-lo. Não deixar os pecados acumular. Tem irmã que tem mania de limpeza com a casa, mas tem que ter mania de limpeza com consciência. Qualquer coisa que tem que voltar para o sangue rapidinho. Não pode ver nada, uma poeirinha aqui. Então, imagina se nós formos assim espiritualmente.
né? Tratar cada coisa, cada situação, nós voltar ao Senhor. Então a luz é detectar qualquer pecado imediatamente. Senhor Jesus, a direção, a luz é o que eu fui iluminado. A direção é onde eu devo seguir. Para que eu devo seguir? Para que lado seguir? A direção que eu ganhei aqui foi manter a comunhão da vida. Né? Eu já fui iluminado, mas qual é a direção? Vou manter a comunhão da vida. Senhor Jesus. Aí também agora tem a admoestação. A admoestação é o quê? É a ajuda. Para ficar fácil para os irmãos, a admoestação é o contrário da luz, é o contrário da direção. Se a direção me mandou seguir para cá, a admoestação é vir para o outro lado. Né? Qual que é a direção? Direita. Então, se a direção é direita, aqui a admoestação é a esquerda. Ou seja, ela é o contrário da luz. Se a luz me mandou fazer algo, então eu preciso ser iluminado e reagir de outra maneira, amém? Então a direção aqui, né, que eu ganhei é essa, né, a direção que eu devo fazer. A admoestação que eu não devo fazer. E também é que fala o que da oração, irmãos. A oração é a maneira de nós fundamentar essa palavra em nosso ser. Né? Quando nós oramos a partir da direção, igual detectar qualquer tipo de pecado, luz, direção, manter comunhão da vida, né? A admoestação, não deixar de confessar os pecados, não sair da comunhão da vida. Senhor, eu não quero sair da comunhão da vida. Essa é a admoestação. Não, Senhor Jesus, me livra, Senhor, de ficar conservando os pecados. E fala da oração. Aí você ora, Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é o Espírito, Senhor. Senhor, me ilumina, Senhor. Qualquer coisa que eu estiver fazendo na minha casa, no meu viver, o jeito de falar, Senhor Jesus, eu quero ser iluminado por Ti. Senhor, eu quero me arrepender. Eu quero estar sensível à sua presença. Ó Senhor Jesus. E um grito de guerra, né? Para quem puser depois, fala do grito de guerra. Qual que é a função do grito de guerra? O grito de guerra vai nos fazer a palavra ficar fixa dentro de nós. A palavra vai fixar dentro de nós. Ó Senhor Jesus. Então eu fiz um grito de guerra aqui também, hein? Ó Senhor Jesus. Aleluia. Ritmo! Ao detectar o pecador, devo logo confessá-lo. Isso me mantém na comunhão. Isso me mantém na comunhão da vida. E sirvo ao Senhor com a consciência limpa. Isso me mantém na comunhão da vida. E sirvo ao Senhor com a consciência limpa. Com a consciência limpa. Com a consciência limpa. Com a consciência limpa. Então invoca. Amém. Aleluia, irmãos. O último versículo aqui, para encerrar. Acabou o meu tempo. Por que o Senhor quer quer limpar a nossa consciência e tratar com os pecados? Não é só para você ter uma noite tranquila. Você pôr a cabeça no travesseiro e dormir sem peso nenhum. A consciência limpa, ela tem uma finalidade, que é para servir ao Senhor. Não é o versículo que fala lá, Senhor Jesus, que o sangue nos faz servir com a consciência limpa? Ó Senhor Jesus. Onde que fala lá? Em Hebreus, Toninho? Hebreus capítulo 10, versículo 19. Ó Senhor Jesus, amém. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Pode projetar para nós? Amém. Amém. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo novo e vivo caminho, e Ele nos consagrou pelo véu,
isto é, pela sua carne. Amém. Vamos ler também Hebreus 9,14, irmãos. Hebreus 9,14, dando sequência também. Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amém. Purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, irmãos, nossa consciência, ela é purificada, para nós podermos servir a Deus. E o Senhor hoje, Ele precisa de cada um de nós para servir a Ele. Né? Qual que é a ferramenta principal que Deus tem usado hoje? Qual que é a ferramenta principal que Deus tem usado hoje? Não ouvi. Qual que é a ferramenta principal que Deus tem usado hoje? Irmãos, essa é a ferramenta que Deus tem usado. Mas o Senhor conta com cada um de nós. Ele quer nos limpar para nós servirmos a Ele. Gostaria de encerrar com o vídeo, amém? A importância dessa ferramenta, de nós sermos um, para trazer o Senhor de volta, amém? O raio laser surgiu porque conseguiu-se concentrar todos os raios em unidade, todos numa só direção, todos no mesmo. Laser surgiu porque conseguiu-se concentrar todos os raios em um. O raio laser surgiu porque conseguiu-se concentrar todos os raios em unidade, todos numa só direção, todos no mesmo ciclo, na mesma frequência, todos eles são colimados, são coerentes, e isso dá uma força tremenda para raio laser. É diferente desse raio aqui, ó, dessa luz que nós temos aqui para iluminação. Raio laser é capaz de cortar um aço, é capaz de atingir pontos distantes, porque quando a igreja se une, se torna essa unidade da igreja, irmãos, vai derrubar a porta dos Hades. Só que Satanás, durante esses 20 séculos da história da igreja, um quer puxar tapete do outro, um tem inveja um do outro, competição entre nós, inveja entre nós. Porque ele aparece mais do que eu? Irmãos, isso acabou com a unidade na igreja, porque cada um quer se sentir superior aos outros. Eu sei falar melhor, eu sou mais capaz, eu sei fazer isso melhor do que ele. Por que ele? E por que não eu? Não é isso? Irmãos, isso é coisa do mundo, não é na igreja. Na igreja, irmão, a palavra está nos trazendo essa unidade. E essa unidade, irmãos, é uma arma poderosíssima para lutar contra o reino das trevas. Agora eu vou terminar. Esse é o nosso logo. Eita glória. O irmão Pedro falou que a gente agora, como capitães, precisa fazer esse laser de energia dos adolescentes ser amplificado e alcançar toda a terra. Não sei o que o irmão Pedro vai falar amanhã, mas na sala para nós ele falou que a gente tem que entrar com energia para balançar o Hades. Todos nós começamos com cores diferentes, com frequências diferentes, objetivos diferentes, mas Deus vai nos dando uma só cor, uma só frequência, uma só fase, um só foco. E a gente preparou isso para vocês. Tem mais um vídeo.